Jesus deixou o ensinamento, na sua última refeição da Páscoa, de que o seu corpo e o seu sangue haveriam de ser derramados em favor de muitos. E essa era a nova aliança entre Deus e a humanidade. Também disse que esse ato haveria de ser compartilhado entre uns com os outros. Mas como isso poderia acontecer? Nesse caso, a religião cristã criou um sacramento, conhecido como a Santa Ceia. Nas reuniões, nas missas e nos cultos, isso é o que é praticado. E usou como elemento o pão e o vinho como espirituais e sagrados para que isso aconteça. Mas será que partilhar é isso que significa? A mensagem de hoje é sobre isso, partilhar. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 17 está escrito: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos daquele momento final da sua trajetória aqui na terra, onde ele haveria de ser preso e crucificado. Então, esses ensinamentos seriam a base de tudo aquilo que ficaria conhecido na religião cristã e que realmente ficou, como por exemplo esse da última ceia, que era a última Páscoa também. Jesus pegou o pão sem fermento, como era de costume, as ervas amargas e o vinho, e utilizou este elemento do pão e do vinho, dizendo que aquilo representava o seu corpo e representava o seu sangue, o vinho. E mostrou aos discípulos que ele haveria de dar a sua vida, ele ia entregar, derramar o seu sangue, e o seu corpo ia ser entregue para salvação de todos eles, para que todo aquele que nele crê realmente fosse salvo. Jesus já havia dito isso muitas das vezes, mas não era muito compreendido. Certa ocasião nós observamos que ele chegou a falar que o seu sangue era a verdadeira bebida e o seu corpo era a verdadeira comida, e os seus discípulos acharam aquilo tão terrível que muitos o abandonaram. Nesse caso também, Jesus volta a esse mesmo assunto porque se referia à sua morte, o seu sacrifício, aquilo que ele foi enviado do Pai para realizar aqui na terra, de entregar, de dar a sua vida em favor de muitos. Mas ele também recomenda aos discípulos que esse ato que ele ia fazer deveria ser um ato que os discípulos podiam compartilhar uns com os outros. Mas na mentalidade deles, como isso poderia acontecer? Como eles poderiam partilhar, uma vez que Jesus estava sendo entregue à morte? Como isso funcionaria? O que significaria tudo isso? Então essa ficou a dúvida que eles tinham em mente. Para muitos de nós cristãos, esse ato ficou conhecido como a Santa Ceia do Senhor, onde em nossas reuniões nós partilhamos um pouquinho de pão, um pouquinho de vinho, como símbolo daquilo que realmente Jesus fez. Mas o que na verdade Jesus estava dizendo para nós e para todos os discípulos seus, é que assim como ele estava entregando a sua vida em favor da humanidade, nós também deveríamos partilhar da nossa vida em favor de muitos. Porque assim como ele estava se dando, era preciso que nós entendêssemos também que precisamos doar a nossa vida. E como nós podemos fazer isso? Através das nossas boas obras, como diz os apóstolos. É isso que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo vão dizer em suas cartas, que nós somos entregues a fazer das boas obras nas pessoas. Todo momento em que eu faço um ato de bondade, de justiça, eu estou partilhando uns com os outros. E é isso que Jesus significa, partilhar o corpo dele, porque o tempo todo ele foi entregue para que nós pudéssemos ser salvos e para que a bondade e a justiça no mundo reinasse. Jesus foi entregue para que o amor e a graça de Deus reinasse. Então, por isso, cada um de nós que recebeu da mesma graça, do mesmo amor de Deus, devemos partilhar a nossa vida. Devemos partilhar atos de justiça, de bondade, uns para com os outros. Não somente ficar preso aos sacramentos, aos rituais,
que às vezes nós achamos que aquilo tem mais importância do que o significado de tudo isso. Nós achamos que o pão e o vinho têm mais poder, têm mais significado do que realmente Jesus estava falando da nossa vida para uns com os outros. Então, nesse dia, eu oro para que realmente nós possamos entender essa mensagem de Cristo e dar a nossa vida em favor de uns para com os outros, partilhar a nossa bondade e a justiça uns para com os outros. É o que eu faço, é o que eu nesse dia peço a Deus que possa fazer isso em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.